Voltamos à entrevista com Tatiana Furley, diretora técnica da Pleaser Tecnologia para o Meio Ambiente. Tatiana, essas análises elas são feitas não só na fase final, quando o efluente da empresa é lançado no corpo d'água, né, no rio, no mar, numa lagoa, né, os corpos receptores, mas também são feitas em outras fases do processo, controle do funcionamento de estações de tratamento de efluente. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A sua pergunta é excelente. Hoje em dia a gente já sabe que só monitorar a qualidade do efluente final tratado não garante que nada vai acontecer com o ambiente, porque se ele estiver comprometida essa qualidade, não tem mais o que fazer. Ele já está na fase final indo para o mar ou para o corpo hídrico receptor. Então, algumas empresas já estão controlando desde a compra dos seus produtos químicos no processo produtivo. Então, avaliando os produtos químicos que são mais biodegradáveis, que são menos tóxicos, avaliando as correntes do processo, ou seja, os efluentes que são gerados em cada área e também na estação de tratamento de efluentes. Então, existem indicadores biológicos nas estações de tratamento de efluentes que tem tratamento biológico, né? Sim. Que eles nos dão informação de como é que está indo esse tratamento. Então, você monitora a biodiversidade das bactérias e protozoários na estação de tratamento e, com isso, você pode tomar uma atitude. Por exemplo, uma certa espécie que ela indica de que o tratamento está indo muito bem, ela desaparece. Então você sabe que alguma coisa está acontecendo, pode ser uma falta de oxigênio, ou um nitrogênio, ou um fósforo, e você imediatamente adiciona antes que a qualidade do efluente final tratado seja comprometida. Então a tendência é cada vez ir mais para dentro do processo produtivo, para controlar na fonte, que é muito mais fácil, tem menor vazão, do que depois o efluente todo junto, final, tratado. Cada vez mais a gente está caminhando para tratar o processo no seu início, né? Ou seja, isolar determinados efluentes para que não haja misturas, que hajam efeitos sinérgicos, né? Importantes. Isso aí. E quanto mais essa evolução do tratamento de efluentes, né, no mundo, né, eu diria, a ecotoxicologia está entrando como um mecanismo auxiliar, né? Exatamente. Ele indica, por exemplo, nós fazemos ensaios aqui, algum efluente que tenha toxicidade, já que se conhece. Então nós fazemos o TIE, que é uma metodologia do EPA dos Estados Unidos, para identificar qual é o grupo químico causador daquela toxicidade. E assim você vai na fonte e resolver o problema. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Define, inclusive, até como devem ser, para onde deve ser dirigido o monitoramento físico-químico, né? Exatamente. Ou seja, quais as análises físicas e químicas, físico-químicas, devem ser realizadas para se avaliar a qualidade do corpo d'água que recebe aquele efluente. Isso, e assim você pode reavaliar o seu monitoramento. Olha, esses parâmetros, eles não tem mais sentido eu avaliar com tanta frequência, eu posso diminuir a frequência. Já esses outros são muito importantes porque são eles os causadores da toxicidade, do efeito no ambiente. Porque a nossa preocupação não é quanto se lança, é se causa realmente um efeito, né? Então, você pode aumentar a intensidade e a frequência de análise nos parâmetros que são os preocupantes para aquele efluente ou para aquela fábrica. Tatiana, quais os clientes? Quem são os clientes? São pessoas jurídicas de grande porte, de pequeno porte? Como que é a evolução disso? Nós recebemos amostras, né, e fazemos trabalhos com empresas de grande porte, a grande maioria, né, Petrobras, né, são várias empresas, e também de médio porte e pequeno porte também. Pequeno porte? As análises não são muito caras? Sabe o que acontece? Por exemplo, empresas como lavanderias, elas lançam efluentes que têm que ser avaliados. Então, para essas empresas, aí tem a frequência que interfere, né? Você perguntou sobre o preço da análise. Existem ensaios que são de custo baixo,
né? E tem os ensaios mais complexos, mais crônicos, integrados, que são mais caros realmente. Mas existem ensaios que dão uma boa resposta e que são de menor custo. Então... Certo. Tatiana, aproveitar, a gente está agora acompanhando o processo da Conferência de Copenhague, uma corrida muito grande dos principais países do mundo, revisão de posicionamentos que antigamente eram contrários à ratificação do protocolo de Kyoto, como dos Estados Unidos e da China, já se modificando em função das pressões da sociedade global, né? Uma sociedade que cada dia mais está sendo informada sobre as questões ambientais. Como você vê essa evolução e o trabalho da análise biológica? A sociedade realmente vem cobrando mais e vem ajudando muito a essa evolução. Por exemplo, por que os peixes estão tão em voga nos ensaios biológicos? Porque os peixes são de interesse da comunidade. Então, nós fazemos ensaios aqui com várias espécies, mas a população não quer saber se uma dáfnia, que é um microcrustáceo tão pequenininho que nem se percebe dentro da água, se ela está morrendo ou vivendo, mas sim o peixe. Então, isso... Ela consegue visualizar mais, né? Tem uma... Claro, tem uma representatividade muito maior para a população. Então, a população quer saber se o peixe está se reproduzindo ou não, se o peixe está acabando ou não. Nós estamos desenvolvendo indicadores de nossas espécies, espécies tropicais, por exemplo? Essa é uma intenção do Instituto Aplísia. Na Aplísia, no laboratório Aplísia, nós desenvolvemos os ensaios que são os normatizados pelo Brasil, que são os ensaios que são exigidos pelo órgão ambiental. Então, as empresas nos procuram buscando esse tipo de ensaio, mas a nossa preocupação também, por exemplo, nós não temos ainda hoje normatizado o ensaio com peixe marinho. Então é a nossa intenção já no Instituto Aplísia buscar espécies marinhas, e isso faz parte do nosso projeto com o Canadá também. O Instituto seria um centro de pesquisa nessa área de ecotoxicologia. Ecotoxicologia, na área de bioensaios, né? Certo. Então são os ensaios usando os bio, né, os organismos, para dar resposta do que causa efeito e o que não causa efeito. E na sua percepção, como nós estamos caminhando? A sociedade está caminhando cada vez mais para um desenvolvimento sustentável, uma exigência cada vez maior com relação ao impacto ambiental das empresas, a redução dos impactos? Sim. Eu que já estou trabalhando com os bioindicadores, os biomonitoramentos há mais de 15 anos, eu venho acompanhando uma evolução muito grande. Antes eram raras as empresas que trabalhavam com esse tipo de ensaio. Hoje, com a CONAMA 357, com a exigência dos órgãos ambientais, muitas empresas estão procurando esse tipo de estudo. Então, realmente estão tentando fazer alguma coisa, né, para reduzir o impacto. Realmente está mudando. Com relação ao estado do Espírito Santo, o órgão estadual de meio ambiente tem se articulado no sentido de implantar, de pedir a realização dessas análises? Tem. O órgão ambiental tem constantemente pedido. Várias pessoas estão se informando, né, treinando, e eu tenho tido contato com algumas pessoas, né, a gente recebe muitos pedidos via empresa, né, condicionantes ambientais, né, eles têm passado a pedir sim, nos últimos anos bastante. Tatiana Fuller, bióloga, diretora técnica da Aplísia, Tecnologia para o Meio Ambiente, parabéns pelo prêmio e pelo trabalho que vem realizando aqui no Espírito Santo, inclusive para empresas que não só do Espírito Santo, para vários estados brasileiros, né? E Argentina e Chile também. Argentina e Chile. Também. Orgulho pra gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado pela entrevista. Obrigada.